É preciso ter uma especialização para trabalhar na área de boas práticas? Você também tem essa dúvida? Eu sou Carol, nutricionista, seja muito bem-vindo ao Domine as Boas Práticas. Vamos lá? Não é necessário. As boas práticas a gente já aprende na nossa graduação. O que a gente não aprende é praticar. Então a gente precisa praticar. E essa prática a gente pode ter dentro da nossa própria cozinha, da nossa casa. A gente pode ter na cozinha da casa da nossa mãe. A gente pode pedir para um tio, uma tia, um primo, alguém que tenha um estabelecimento comercial, que a gente possa iniciar uma implementação de boas práticas lá, para que a gente ganhe conhecimento, a gente ganhe confiança, para a gente poder, num segundo momento, oferecer esse serviço para outro estabelecimento comercial. Mas existem especializações em boas práticas? Existem sim, existem pós-graduações que a gente pode fazer em vigilância sanitária, em qualidade de alimentos, em ISO, tem várias especializações que a gente pode fazer nessa área. Mas o que eu digo para vocês é que não existe a necessidade, você não é obrigada a ter uma especialização para iniciar na atuação dessa área. E a sua grande especialização vai ser na prática. Você praticando, conhecendo vários tipos de estabelecimento que você vai ganhando confiança para conquistar cada vez mais clientes. Carol, e você recomenda que eu me especialize em alguma área? Que eu procure alguma área específica para me especializar? Se essa for a sua vontade, se você gosta muito de uma área específica, por exemplo, sushi, recomendo que você vá se especializar nessa área. Mas se não é o caso, você está querendo iniciar no mercado de trabalho, não sabe direito por onde começar, eu te diria, comece, pratique, comece, vai ganhando conhecimento aos poucos e vai se especializando conforme você tiver necessidade, conforme você tiver esse cliente te pedindo esse serviço. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Eu já tenho quase 13 anos de empresa e no ano de 2020 foi a primeira vez que me pediram um cardápio vegetariano. Então eu fui estudar sobre o assunto, fui me especializar em cardápio vegetariano. Fui entender as necessidades, como fazer um cardápio balanceado, o que é considerado a carne do vegetariano, como que eu poderia montar aquele cardápio da melhor forma possível. Como a gente vai fazer isso? Como que a gente vai se especializar? Como que a gente vai procurar essas informações? Procurando outros estabelecimentos que trabalhem com esse mesmo serviço, para entender o cardápio deles, entender o público-alvo, quem são essas pessoas, o que elas consomem, do que elas mais gostam, né? Qual que é a melhor e maior aceitação no cardápio por essas pessoas? Qual que é o valor que é cobrado por esses pratos, né? Se é um serviço à la carte, se é um serviço self-service, todas essas características a gente vai observar com o nosso consumidor, com o cliente que a gente está atendendo e com os concorrentes, com os demais clientes que atuam nesse mercado, para que a gente consiga fazer esse balanço e consiga trazer mais, enriquecer, né, mais o nosso cardápio, enriquecer mais a informação que a gente está trazendo para o nosso cliente. E em relação às boas práticas, por exemplo, se a gente trabalha num restaurante de sushi, como eu dei o exemplo anterior, a gente tem sim algumas regras específicas para aquela área. Então, se você for atender um restaurante tão específico, você deve sim procurar, junto à vigilância sanitária, junto a pessoas que já trabalham nessa área, quais seriam as legislações que você poderia procurar específicas sobre esse assunto, quais materiais de estudo você poderia procurar em relação a esse assunto, e aí sim se aprofundar, entender bastante sobre o assunto daquele cliente para poder cada vez trazer um serviço melhor para ele. Um outro serviço muito específico são os sorvetes, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em fábrica de picolé e fábrica de sorvete. E só na época que eu trabalhei nessa fábrica, eu soube que existia uma legislação específica para gelados comestíveis. Eu nem sabia que essa legislação existia. Depois dessa oportunidade de trabalhar nessa fábrica de sorvete, eu tive a oportunidade de trabalhar com açaí, que é o mesmo gelado comestível. Então a gente vai aprendendo, né, entendendo que existem outras legislações que vão agregar ao nosso serviço. Mas você entende que se a gente for atrás de todas essas legislações logo no começo, a gente vai ficar muito confuso. A não ser, como eu disse lá no começo também, que seja uma intenção sua, que seja de forma intencional. Eu quero prestar consultorias para fábricas de sorvetes. Então aí sim, eu vou estudar a legislação de sorvete,
vou estudar inclusive a questão de formulação de sorvete, rotulagem para sorvete, vou estudar tudo em relação a esse mundo do sorvete e vou procurar clientes específicos que fabriquem sorvete. Aí faz sentido você se especializar. E se você está se especializando em sorvete, seja a melhor dessa área, que aí você vai fazer muito sucesso e as pessoas vão te procurar para poder prestar consultoria para elas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!